Quem já se perdeu aqui, em algum lugar? Vixe, tem uns vixe aí que foi, né? Gente, quando eu vim morar em Curitiba, eu vim para cá em 99. Aí eu não conhecia nada aqui, né? Morava no interior, uma cidade que tinha 30 mil pessoas no máximo, né? E se juntasse todo mundo, se espalhasse, daí você não achava ninguém quase, né? Mas vim para Curitiba, aí o que eu fazia? Eu saía andando de ônibus. Eu entrava num ônibus e vamos, né? Aí eu comecei a descobrir que cada ônibus tinha uma cor por um motivo, né? Alguns paravam em terminais e outros não paravam em terminais, né? E aí eu descobri o porquê que as cores eram importantes. Mas eu comecei a fazer isso para descobrir como andava na cidade, né? E ali andava de bicicleta, andava por vários lugares, mas me perdi muitas vezes em Curitiba. E o pior, às vezes, de você se perder, não é você se perder em um lugar que você não conhece. É, às vezes, você se perder em um lugar que você conhece. Você já se perdeu numa rota que você conhece ou não? É difícil, gente. Que ruas mudam, né? Esses dias atrás eu entrei numa rua, a Leisa falou assim, é contramão. Eu falei, não era. É, agora é. Eu falei, então agora vamos voltar, né? Então, tem como se perder em lugares conhecidos. Por falta de observação, por falta de foco. Né? Minha copiloto é boa, gente. Deus o livre. Eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Quem já curou soluço de alguém aqui? Eu sei curar soluço. Quem quiser andar comigo, eu resolvo. Um dia eu estava voltando para casa, né? E a Elisa estava soluçando. E aí nós estávamos chegando já nas ruas lá de casa. Tem uma rua assim que é mais deserta, né? Por causa das chácaras. E não passava o soluço, daí eu lembrei, né? Eu falei, eu acho que tem que levar um susto, né? Só que eu dei um susto nela no carro e não funcionou. Eu falei, eu já sei, eu vou melhorar o susto. E eu fiz de conta que o carro tinha ido para o meio do mato. E ela, meu Deus! Daí eu falei assim, não, calma. Daí eu voltei o carro para o asfalto de novo, daí ela, o que aconteceu? Eu falei, não, passou o soluço? Daí ela parou assim, passou. Eu falei, resolveu, vamos embora. Então, se você tiver problema de soluço, fala comigo. Nós vamos dar uma volta. Mas, gente, eu estou falando esses assuntos para você porque se perder é fácil. Principalmente se você está em um ambiente que você não conhece. Hoje em dia, com o celular, se tornou ainda mais fácil se perder. Porque pensa só, você está indo daqui para São Paulo, eu não conheço nada de São Paulo. E aí acaba a bateria do celular no meio da estrada. Aí pronto, azedou, né? Ou se você está indo num médico em Curitiba, num bairro que você não conhece. Você está confiando e dependendo do seu celular. Então você sabe que ele está te direcionando. Na maioria das vezes ele te manda pelo melhor caminho. Uma vez nós fomos para Ubiratã. E aí eu fui, na época que o GPS não era no celular. Eu tinha um GPS no aparelho, GPS mesmo, né? Quem já teve isso sabe o transtorno que é, né? Você tinha que manter atualizado. E normalmente mutava a rota e aquele negócio não atualizava. E aí o GPS colocou a gente numa rota para uma cidade chamada Ipiranga. Eu lembro até hoje que foi no dia de finados. Porque quando a gente estava, antes de entrar na cidade, tinha um cemitério. E tinha, acho que umas 60 pessoas, mais ou menos, na frente do cemitério. Eu acho que era toda a população da cidade que estava ali. Porque quando nós entramos na cidade, não tinha ninguém. Só tinha um cara que ele falava em slow motion, na hora que eu fui perguntar para ele. De tão pacata que era a cidade. E o GPS queria que eu fosse por lá. E eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar porque senão eu vou me perder ainda mais. Então, assim, nós somos dependentes hoje da tecnologia para se deslocar, a maioria das pessoas. A não ser que você converse com o pastor Irineu. Fala o nome de uma rua, alguém aí. Se você perguntar qualquer nome de rua, pastor Irineu, ele vai saber. Eu garanto para você. O Léo já falou. Se ele falar o número, ele sabe a altura da rua. Então, ele é a única pessoa que pode acabar o GPS e explodir os satélites que ele se vira. Mas nós, meros mortais, dependemos do celular para se deslocar. E isso é um problema, né? Porque se torna dependente de um aparelho, de certa forma insignificante, mas que norteia a nossa história. Né? Tem gente que se perdeu o celular hoje, perde a vida. Porque tem tudo no celular. O Eliezer já gritou lá atrás, lá fora. Né? Então, assim, nós dependemos muito de algumas coisas. Mas a minha pergunta para você é, o quanto nós temos dependido de Deus para nortear o nosso caminho? Você já parou para pensar o quanto nós buscamos em Deus a direção para a nossa história? Temos buscado de Deus condução e sentido para aquilo que estamos fazendo? Há uns dias, a semana passada, né, eu comentei que nós somos o resultado das nossas escolhas. Ponto final. Não tenho o que questionar sobre isso. Se eu sou assim hoje bonito, é porque ela fez escolhas boas e está me arrumando. Ela falou que eu comprou na planta. Né?
mas eu estou achando que essa obra está demorando. Mas vamos acreditar que vai terminar, né? Eu adiantei o trabalho, né? Vocês viram que está bem cuidado o projeto, né? Mas nós precisamos fazer escolhas. Uma vez eu perguntei qual é o melhor momento para se plantar uma árvore. Qual a melhor data para se plantar uma árvore? Foi há 5 anos atrás. Porque hoje ela poderia estar dando fruto para você. Se você tivesse plantado, nós temos a árvore lá em casa, que eu não vou falar, né? Uma mexeriqueira, né? Que eu já falaram, foi o guspe ungido, né, da árvore lá. E hoje, ela deu fruto para muitas pessoas já. Aquela mexeriqueira já deu fruto para muita gente. São sacolas e sacolas que saem quando a pessoa vai lá. Mas alguém plantou. Direta ou indiretamente ela foi plantada. Qual é o segundo melhor momento para se plantar uma árvore? Agora. Hoje. Porque se você plantar ela agora, daqui 3 anos, dependendo da planta, do tipo de árvore que você plantar, ou de planta que você plantar, vai dar um fruto daqui a um certo período. Então, nós temos que entender que tudo vai se basear nas nossas escolhas. E quando falamos de caminho, é a mesma coisa. Nós decidimos o caminho a qual nós vamos seguir e vamos trilhar. Deus fala assim, eu quero que você vá até lá no fundo. Eu posso ir por aqui, posso ir por aqui, posso ir por cima, mas eu tenho que escolher uma rota para seguir. Deus sempre vai dar uma direção para nós. Olha, por aqui é melhor. Anda nessas condições que vai ser mais assertiva a sua caminhada. Então, nós temos que compreender que as nossas escolhas vão nortear, e dependendo do que eu e você estamos vivendo hoje, provavelmente alguns caminhos que nós tomamos não foram tão bons, ou quem sabe foram bons e estamos colhendo coisas boas agora. Ou se não estamos colhendo frutos bons, é porque esse caminho não foi muito legal. E tenha certeza de uma coisa, Deus nunca te deixou tomar uma decisão sem antes de avisar. Deus sempre fala com a gente antes de tomar qualquer decisão. Às vezes nós somos teimosos e queremos falar, não, mas ninguém me avisou. Aí o Espírito Santo fala assim, eu avisei. Nós não ouvimos. Então nós temos uma escolha a ser feita. Eu vou falar com você hoje sobre um rei chamado Uzias. Eu tinha feito um apanhado de algumas pessoas, mas eu decidi focar só nele para a gente não estender muito. Mas nós vamos falar sobre o rei Uzias. E eu quero ler com você a história resumida dele, porque eu acho que vai ser mais rápido. E aí nós vamos pontuando algumas coisas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 15. Nós vamos ler o resumo da história, daí eu pego em 2 Crônicas e nós vamos trazendo alguns pontos que vão nos orientar. Mas diz o seguinte... Algumas traduções vão trazer o nome dele como Azarias, tá? Porque é os 2 nomes que tem de Uzias. Significa a mesma coisa, mas você vai encontrar em 2 formas. Diz assim, no 27º ano do reinado de Jeroboão, de Israel, Azarias, ou Uzias, filho de Amazias, começou a reinar. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante o Eterno, ou perante Deus, seguindo os passos do seu pai Amazias. Mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifícios naqueles altares. O Eterno, ou Deus Todo-Poderoso, feriu o rei com uma severa doença de pele, que permaneceu até a sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é quem administrava a nação. Amém? Uma coisa só que eu quero observar, eu nem ia falar sobre isso, mas eu quero fazer uma observação para você. O texto menciona aqui que... Diz assim, mas ele não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. E ele fala também, mas como também o pai dele, né? Uma coisa que é legal a gente falar aqui, quem tem filho, é importante você se atentar a isso. Porque o pai de Uzias, ele tinha uma missão e não conseguiu completar essa missão. Amazias também não conseguiu derrubar os altares. Né? E o texto já chega dizendo que Uzias também não conseguiu derrubar os mesmos altares. Então eu quero te falar uma coisa. As lutas que você não conseguir vencer, a sua próxima geração vai ter que vencer.
Os altares que você não derrubar, os seus filhos vão ter que derrubar por você. E Deus queira que eles consigam. Então, se tem algo para você arrumar, arrume enquanto você está aqui. Se tem algo para você vencer, vença enquanto você está aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui sobre os nomes deles, porque os nomes na Bíblia, eles falam muito sobre a identidade, sobre o relacionamento a qual essas pessoas tinham com Deus. Fala sobre a personalidade, enfim. Então, traz algumas orientações para nós. Né? O Amazias, que era o pai dele, que significa o nome, o Senhor é poderoso. Né? Azarias significa o Senhor, o Senhor te ajuda, ou quem o Senhor ajuda. E aí nós vamos ver Uzias também, o Senhor é a minha força, que daí traz basicamente a mesma tradução, em relação à dependência de Deus. Né? Então nós vamos ver assim, que Deus, ele foi soberano na vida de Uzias por um momento. Nós vamos começar a perceber, e eu quero daí te levar para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, que vai falar sobre o mesmo rei, só que traz alguns detalhes a mais para nós. E uma coisa que eu quero reforçar para você, e nós lemos ali, que no versículo 5, ele fala assim que Uzias prosperou até quando ele servia a Deus. Sabe, então, uma coisa que nós temos que começar a perceber, que Uzias, ele foi um grande rei. Né? Eu até separei aqui alguns adjetivos e algumas coisas a qual falam sobre ele. Ele governou por 52 anos, ele foi bem-sucedido, ele teve um exército fortemente armado, porque Uzias, ele prosperou em tudo. No versículo 5 fala assim que ele prosperou enquanto ele adorava a Deus, enquanto ele servia a Deus, enquanto ele se dedicava ao Senhor, enquanto ele buscava a Deus. Enquanto ele servia a Deus de forma reta e sincera, as coisas aconteciam muito bem para ele. Você vai ver no texto, depois você pode ler o capítulo 26, você vai começar a perceber as guerras que ele enfrentou, tudo o que aconteceu, Deus o fez vencer, Deus o fez romper. Né? E o exército dele era muito bem armado. Ele levantou algumas torres de vigia no deserto, e ele mesmo inventou algumas ferramentas, algumas armas para que eles pudessem guerrear e vencer. Então Deus, ele deu capacidade extraordinária para ele. Ele tinha essas habilidades porque Deus oferecia a ele. E ele prosperava. Então ele tinha um exército muito bem armado. Né? E essa fama que ele possuía foi para vários lugares. Vários outros reis ficaram sabendo quem ele era. Ficaram sabendo do quão bom rei ele era e quão próspero ele era. A conduta dele, enfim, ficaram sabendo, tendo notícias boas. Ele ficou muito famoso, muito conhecido. Ele fortificou Jerusalém. Ele foi muito poderoso e famoso. Só que uma coisa aconteceu com Uzias. E muitas vezes essas coisas acontecem com a gente. Eu estou dando um resumo e a gente vai se aprofundar mais. Mas o texto diz que uma coisa também entrou no coração de Uzias. Uma coisa também aconteceu, e às vezes essa coisa acontece com a gente. Uma coisa chamada orgulho. Sabe, existe uma coisa que pode tomar o lugar de Deus na nossa história, que é o orgulho e prepotência, arrogância. Acharmos que somos autossuficientes, acharmos que nós, por sabermos de alguma coisa ou termos alguma coisa, estamos um nível acima de alguém. Por às vezes você saber mais do que o outro, você acha, não, ele é menor do que eu, ela é menor do que eu, porque eu sei e ela não sabe. Eu tenho essa habilidade e ele não tem. Né? Hoje nós almoçamos lá na casa do Natanael e da Nath, e aí ela estava contando, né, as habilidades do Natanael. Vocês já viram ele tocando aqui na frente, né? E aí um dia Deus levantou um homem para falar com ele. Posso falar? Não ia, né? Depois que já falou, né? Mas assim, é só para interagir, tá? E aí Deus levanta um homem, um pastor, não sei, acho que foi um pastor, né? E falou para ele assim, Deus está te dando um dom agora, você vai tocar qualquer coisa, até uma caneta. E ali começou, e realmente ele toca muito bem. Né? E a Nath estava falando, né? Não, eu desafio ele, de vez em quando eu falo assim, ó, tira essa música aqui. Ele escuta a música e tira a música. Isso não é para a glória tua, é para a glória de Deus. Mas assim, quando Deus quer fazer algo, e nós nos permitimos, Ele faz. Só que uma coisa que nós temos que entender é que aquilo que Ele nos dá não serve para pisar no outro. Aquilo que Ele te permite viver não é para que você sobressaia sobre alguém. É justamente para que você pegue alguém que está lá embaixo e faça ela subir também. Então, Deus, Ele sempre vai nos dar uma habilidade com um propósito e com uma finalidade. E aí nós temos que fazer uma análise dentro de nós. O que é que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Se você sabe cantar, se você sabe, sei lá, fazer qualquer outra coisa, aconselhar,
ouvir, falar, trabalhar em alguma área específica, o que é que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Simplesmente estamos trazendo aquilo para nós e falando, nossa, que legal, eu tenho essa habilidade. E fica com a habilidade ali. Ou não, nós estamos usando a habilidade que Deus nos deu, e Deus, essa habilidade eu quero usar para a tua glória. Coloca diante de mim pessoas que precisam ser alcançadas através disso aqui. E eu vou fazê-las prosperar também. Porque, gente, uma coisa que às vezes nós temos equivocado na nossa mente é a palavra prosperidade. Ela tem a ver com finanças? Tem, mas muito pouco. Porque prosperar não é só você ser habilidoso em finanças, ter dinheiro, você ter riquezas. Não, isso faz parte da prosperidade. Ser próspero é você crescer em tudo, é você ser crescente em todas as áreas. É você realmente estar crescendo em todos os ambientes, seja ele pessoal, psicológico, emocional, familiar, em todas as áreas. Então, às vezes, nós achamos que ser próspero é só falar sobre dinheiro. Não, não é sobre isso. Também faz parte. Mas a questão é, o quão próspero Deus tem te feito ser e aquilo que Deus tem te prosperado, como nós temos plantado. Nós estamos usando isso realmente para glorificar a Deus e ajudar os outros, ou nós estamos usando isso para esnobar os outros e diminuir as pessoas? Porque é muito complicado quando a gente entra em um ambiente de autossuficiência. Porque uma coisa que nós temos que entender é, se Deus te deu uma habilidade, não foi você que buscou a habilidade sozinho. Deus te forneceu a habilidade. Ah, mas eu estudei, eu corri atrás. Legal, quem te deu a vida? Quem te dá a capacidade de aprender? Sabe, então tudo vai convergir em Deus. Nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Nós de nós mesmos não conseguimos alcançar nada. Deus nos dá a capacidade de correr atrás, de realmente ter forças e conseguir. Mas não é para que nós venhamos olhar para nós com autossuficiência e falar assim, realmente eu cheguei lá. E Deus se perdeu no meio do caminho. Não. Deus espera com que nós venhamos ser cooperadores dele, como nós já falamos várias outras vezes, aonde juntos nós vamos chegar em um ambiente. Deus não precisa de ajuda, mas Ele quer participar da tua história. Deus Ele quer participar da nossa jornada, Deus quer participar da nossa caminhada, Ele quer participar do nosso dia a dia, Ele quer junto conosco ter um relacionamento. Então Deus dar uma habilidade para nós, nos fazer crescer em todos os sentidos, é sobre isso, é sobre junto com Ele alcançar outras pessoas. E não se isolar e achar que você é sozinho sem Deus. Que você, sozinho sem Deus ficou meio redundante, mas é você ser autossuficiente sem Deus. Você ser autônomo sem Deus. Não é isso que Ele espera. E infelizmente isso que aconteceu com o rei Uzias. Em um momento da história dele, ele acha que por ele ter a habilidade, e o texto fala claramente sobre isso, onde ele se achou autossuficiente por ser forte, não é nem achar ser forte. O problema é quando a gente não é nem forte. E nós achamos que somos fortes. E por achar alguma coisa, caímos do cavalo. Aqui ele sabia que ele era. Ele viu aonde ele tinha chegado, aonde Deus tinha permitido ele chegar. E por chegar naquele lugar, ele se achou autossuficiente. E ali começou a desgraça e a ruína dele. Então ele nos faz perceber e entender algumas coisas. E qual que foi o erro que ele cometeu? Porque nós que estamos estudando, né, na escola ministerial nas segundas-feiras, né, eu já fico o gancho te convidando para participar das aulas. Nós estudamos sobre o tabernáculo, né, e já tínhamos visto isso na Bíblia em outros momentos, mas vimos com uma certa profundidade, né, a importância dos sacrifícios, como era feito, o que Deus exigia do sacerdote, quem poderia oferecer o incenso, quem poderia oferecer os sacrifícios, como ele deveria acontecer. E Uzias, ele sabia disso, porque uma coisa que nós vamos ver no texto daqui a pouco, que Uzias, ele era mentorado por alguém. Ele tinha uma orientação de alguém. Por mais que ele tinha seguido os conselhos do pai, e o texto fala isso antes do versículo 5, que diz que ele andava no exemplo do pai, ele ainda era mentorado por Zacarias. Ele ouvia os conselhos, então ele ouvia alguém. Então ele não era inocente. Ele sabia exatamente o que Deus esperava, como Deus queria que as coisas fossem feitas e da forma como deveriam ser feitas. E ele sabia que ele, como rei, não poderia oferecer incenso dentro de um templo, né, dentro ali do tabernáculo. E o que ele busca fazer? O texto diz, por ele vendo que era forte, se achou no direito de oferecer incenso. Então ele começou a fazer algo que não deveria ser feito.
e ali ele viu a ira de Deus. Por isso que eu falo para nós que muitas das coisas que nós estamos vivendo não é porque o diabo é sujo e porque ele não presta. É porque muitas vezes nós não buscamos saber em Deus o que Ele espera de nós por meio da Sua palavra e começamos a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E às vezes estamos colhendo somente uma consequência de um pecado. Às vezes estamos colhendo a consequência da desobediência. E às vezes não era isso, às vezes não, com certeza não era isso que Deus esperava. Então, eu acredito que nessa noite nós vamos conseguir fazer uma autoavaliação sobre algumas coisas. E aí nós podemos olhar para o reinado de Uzias, né, assim como nós vemos no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Né, nós podemos olhar o reino de Uzias da mesma forma, antes de desobedecer e depois de desobedecer. Quem sabe a nossa história pode ter a mesma evidência. Quem sabe você pode olhar para a tua história e falar, antes do pecado e depois do pecado. Ou, quando eu pecava e agora que eu não peco mais. Então, a nossa história ela é norteada por escolhas, por fases, moveres, divisores de água. E Uzias a gente vai conseguir ver isso bem claro. Então vamos lá. Dando esse resumo sobre a história dele, a gente consegue entrar em alguns assuntos. Em 2 Crônicas 26 e 5, se quiser colocar ali no telão para a gente ler na mesma tradução, e aí eu leio nessa aqui que ela é um pouco mais resumida, ela é mais clara, a tradução, mas nós vamos perceber, olha lá, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Por que ele fala a vida de Zacarias? Porque Zacarias foi o conselheiro dele. Né? Então, eu comentei com você que ele ouvia um conselho. E Zacarias era um dos mentores que ele possuía. Né? Isaías também profetizou sobre a vida dele. Mas esse era a qual ele estava ouvindo, a qual ele tinha os aconselhamentos. E a pergunta que eu faço para você, e eu me fiz essa pergunta, e isso é extremamente importante para a nossa caminhada e para as escolhas que nós vamos fazer nessa caminhada. Quem tem te aconselhado? Não responda para mim. Mas de quem é que você tem ouvido conselhos? Quem é a pessoa que tem norteado e te dado orientações sobre as suas escolhas? Isso vai fazer total diferença sobre o que vai acontecer. Porque o que mais a gente vê é um lascado tentando ajudar o outro. Infelizmente é o que acontece. A pessoa está, às vezes, com um problema no casamento e ela vai buscar justamente com alguém que tem um problema, às vezes, pior que o dela. Em vez de buscar alguém que superou, que passou por aquilo, mas rompeu e venceu. Às vezes alguém tem um problema financeiro e ele vai, às vezes, no cara mais lascado que ele, que está numa situação pior que ele, às vezes fica com dó e quer ajudar o cara ainda. Em vez de buscarmos conselho em pessoas que já vivenciaram, que passaram, que sofreram, mas que venceram. Sabe, uma coisa que eu aprendi, e tenho aprendido, né, todos nesses poucos tempos de vida que eu tenho, mas é ouvir conselho de quem tem resultado. O que mais tem é especulador e pessoas que querem dar palpite na tua vida. Eu não sou grosso com as pessoas, né, eu não viro as costas, mas eu olho para a pessoa, se naquela área a qual ela está me aconselhando, se ela tem resultado e já viveu aquilo. Porque tem muito consultor de YouTube aí, né? Tem muito consultor aí que se diz especialista em um monte de coisa, mas na verdade não é especialista em nada. Ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém e está falando para você. Não quer dizer que as pessoas não possam falar, ela pode falar o que ela quiser, mas você absorve aquilo que você acha que é importante. Então, se é para receber conselho de alguém, receba conselho de pessoas que têm resultado naquilo que estão falando, que já vivenciaram, que já passaram, quem sabe, por aquilo ali, né? Que tem uma bagagem e uma experiência para compartilhar com você. Sabe? Então, Uzias, enquanto ele estava ouvindo, e o primeiro mentor dele foi o seu pai, né, o texto fala isso, que ele, enquanto estava no exemplo do pai, porque o pai dele foi um homem que honrava a Deus, e por isso o reino dele também prosperava. E o texto, quando ele fala ali, continuando, diz assim, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer prosperar? Busque o Senhor. Não tem outro jeito de prosperar a não ser buscando a Deus. Ah, mas eu conheço o fulano e o ciclano e tal. Eu falei, beleza, você pode conhecer o Papa, todo mundo que você quiser. Agora, prosperar é crescer em tudo. Porque, gente, o que a gente muitas das vezes vê é uma capa. Hoje em dia, principalmente. Você às vezes quer conhecer mais alguém um pouco mais, de forma um pouco mais profunda, às vezes você conhece de forma superficial, aí qual a primeira coisa que você faz? Você vai no Instagram. Não, deixa eu ver as fotos do Instagram.
Aí você vai no Instagram, tem foto na praia, tem foto no parque, tem foto não sei aonde, e viagem aqui, e viagem lá e tal, e sorriso para cá, e sorriso para lá. Mas será que aquelas fotos todas são de verdade? Quando eu falo, não estou dizendo que são montagens. Às vezes a pessoa até foi para aquele lugar, mas será que o sorriso que está naquela foto realmente é de verdade? Será que aquela história que ela montou ali naquele Instagram, será que aquilo tudo é de verdade? Será que aquilo tudo é sincero? Hoje em dia a gente mostra para as pessoas o que a gente quer. Você está entendendo? Então, assim, nós temos que começar a perceber que muitas das coisas que nós achamos que são prosperidade, na verdade, são maquiagem. Na verdade, são coisas que são só superficialidade. Às vezes pode ter um carro, pode ter uma casa, pode ter isso, pode ter seguidores, e um monte de coisa. Mas, na verdade, é depressivo, é triste, é amargurado, é rancoroso, rancorosa. Não estou dizendo que quem tem dinheiro não seja feliz. Pode ser sim. Se tiver Deus na vida, com certeza vai ter alegria genuína, além de tudo isso. Mas o que nós temos que entender é que a prosperidade de verdade é só em Deus. Porque ou nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira em tudo que ela fala, ou não acreditamos em nada. Porque não podemos olhar para a palavra e achar que só o que eu gosto pode ser atendido na minha vida. Não. Remédio bom, às vezes é amargo, é ruim. Semana passada me deu crise de soluço de novo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou ficar 3 dias soluçando de novo. Mas assim, deixa eu falar, lembra das escolhas, né? Não foi à toa que eu comecei a soluçar, né? Eu fui agradar a minha esposa de noite e eu comprei pizza de chocolate. E eu comi a pizza. Mas não que sempre que eu como me dá, pode me convidar, tá? É só de vez em quando que acontece. Só que daí eu misturei com outras coisas. E no outro dia me deu uma crise de soluço, que eu não parava de soluçar. Eu tomei aquele negócio de magnésio lá, como é que é o nome daquele negócio lá? Leite de magnésia. Eu tomei bicarbonato de sódio. Eu tomei, acho que é só Eno que eu não tomei porque não resolve. Eu tomei limão. Gente, quando eu tomei limão, o arrependimento de tomar limão. Queimou mais do que já estava queimando. Mas eu procurei fazer de tudo para resolver o problema. Sabe, nós temos que compreender que em Deus nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Nem tudo que nós queremos nós precisamos. Eu não precisava ter comido pizza, mas eu queria. Existe uma consequência. Sabe? Então, assim, escolhas vão ter consequências. A quem nós temos ouvido? Quais as pessoas a qual nós temos buscado conselho e buscado direção e orientação? Porque qual que é o grande problema às vezes? O teu líder fala com você, o teu pastor fala com você. Não, ele não sabe, ele não quer ver o meu bem. Se ele quisesse ver o meu bem, ele falava isso, isso, isso. Na verdade, a gente não quer ouvir de alguém algo que nós precisamos. Nós queremos alguém que massageie o nosso ego, que fale aquilo que nós queremos ouvir. E às vezes esse é o motivo a qual nós não vamos recorrer à palavra de Deus sempre que nós precisamos. Porque nós sabemos que Deus, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, que Ele não vai passar a mão no nosso ego, massageá-lo, mas Ele vai nos confrontar. Ele vai nos colocar na parede muitas vezes e falar, ei, muda de rota, muda de posição. Porque quando nós lemos para Isaías 7, no versículo 1 e seguimos, nós vamos ver justamente Isaías profetizando sobre o reinado de Uzias, e Deus vai começar a falar exatamente sobre tudo que eles estavam fazendo, né? Porque quando fala dos ídolos aqui que nós lemos, ele está falando justamente sobre o povo não se posicionar, se colocar em rituais religiosos pagãos e fazer coisas que desagradavam a Deus. E Deus ele vem contestando tudo aquilo e começa a falar para eles ainda assim, olha, por que é que vocês têm trago tanto sacrifício? Por que vocês têm feito tanta coisa? Vocês não acham que eu já não estou farto de tanta comida que vocês estão trazendo? Será que não é suficiente tudo que vocês já me trouxeram como um alimento? E Deus está falando, ei, vocês não estão trazendo algo para mim de verdade, vocês estão fazendo de conta. E a pergunta de Deus para eles era, até quando vocês vão ser religiosos e vão fazer de conta que me adoram? Sabe, infelizmente, hoje nós vivemos isso às vezes na nossa casa, na igreja, no mundo. Quantas e quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias? Pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, pessoas que não faltam um culto. E aí Deus olha assim, que sacrifício é esse que você está trazendo? Sabe, porque não é sobre estar em um ambiente, é sobre o porquê você está naquele ambiente. Qual é a intenção, o que move você estar nesse ambiente? Por que estamos na presença de Deus? Por que viemos cultuar a Deus hoje?
Sabe, é sobre entender o propósito pelo qual Deus nos chamou. E a palavra é a nossa melhor conselheira. Às vezes você não tem um pastor para conversar, você não tem um líder para falar, mas você tem o Espírito Santo e às vezes não recorre a ele. O melhor conselheiro que nós poderíamos ter. Então a palavra sempre será o nosso melhor conselheiro. Mas o quanto nós recorremos a ela para tomar as nossas decisões. Para buscar um caminho, buscar uma direção. Jesus chega para os fariseus e fala assim, deixo diante de vocês 2 caminhos. O da morte e o da vida. Se fosse hoje em dia, ele ia falar, hashtag fica a dica, escolhe a vida. Ele sempre vai nos dar a melhor direção e a melhor orientação, mas não vai nos obrigar a tomar nenhuma delas. Então nós temos que saber a quem nós temos ouvido. Outra coisa que eu vejo aqui, Zacarias significa o Senhor lembra. Por isso que eu achei interessante, quando eu bati o olho e vi essa questão da orientação de Zacarias, e o nome dele significa exatamente isso, o Senhor que lembra. Porque Deus, Ele quer fazer o que em mim e em você? Validar aquilo que já está aqui dentro. Validar a palavra que já está aqui dentro. Às vezes nós falamos assim, não, eu não vou ler, deixa, a hora que Deus quiser me usar, a palavra diz que eu vou usar você, abre a tua boca que eu encherei. Mas como é que você vai tirar algo de um saco vazio? Não tem como, é mesmo você ter uma caixa de ferramenta e deixar dentro do porta-mala do carro. E aí quando você precisa dela, não tem nenhuma ferramenta lá dentro. De que serve essa caixa? Está entendendo? Então nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já fez. Nós entendemos através de Uzias que prosperar de verdade é se nós buscarmos a Deus. Qual é a área da tua história que falta prosperar? É a área emocional? É a área sentimental? É a área da paternidade, da maternidade? Casamento? Qual é a área financeiro? Qual é a área que ainda falta prosperar? Não está prosperando nessa área? Busque a Deus. Simples assim. Poderíamos encerrar a ministração aqui, acabou e orar. Buscar a Deus é o segredo e é a chave que irá abrir portas para que você possa avançar. Não tem outro lugar. E aqui eu quero frisar a palavra enquanto buscou ao Senhor. Porque a partir desse versículo nós vamos começar a perceber na vida de Uzias ladeira abaixo. Derrota, desgraça, coisas acontecendo. Então, quando eu falei para você que nós somos resultado das nossas escolhas, é nós olharmos lá para o Apocalipse 2 e olharmos e lembrarmos de uma coisa. Lembra-te de onde caíste. Quando Deus fala aquilo, Ele não está falando com um tom, por meio de João, Ele não está trazendo aquela palavra com um tom assim, tá vendo? Eu falei, É igual a esposa, quando o marido faz uma coisa que não devia fazer, ou o filho faz e a mãe fala, E aí fala assim, eu falei que não era para fazer, Às vezes nem fala o resultado que deu já para não ouvir isso, Mas não é assim que Deus está falando. Deus não está falando com esse sentimento. Ele está falando com um sentimento de, ei, lembra o caminho que você pegou? A partir de qual lugar que você tomou o caminho errado? Volta no caminho, olha qual estrada você pegou, qual caminho você entrou e retorna e faz o caminho certo. Sabe, é sobre Deus fazer com que eu e você olhamos para dentro de nós, reconheçamos que nós erramos e nos faz lembrar aonde e quando nós começamos a errar. A partir de qual momento da nossa caminhada que nós desvirtuamos aquilo que Deus pediu. Aonde nós buscamos, quem sabe, um atalho. Deus fala, lembra de onde você caiu e volta ao primeiro amor. E começa a fazer certo de novo. Sabe, Deus fala a mesma coisa para Uzias. Só que ele decide não fazer, ele decide avançar, continuar e oferecer e queimar incenso. Acabou, e ele fez a escolha dele. Uma coisa que eu e você temos que entender, quando nós começamos a ajudar alguém, ou nos decidimos ajudar alguém, que você primeiro tem que entender se essa pessoa quer a sua ajuda. Porque às vezes nós queremos ajudar pessoas que não querem ajuda. Gente, nós ajudamos tantas e tantas pessoas aqui, que hoje estão do mesmo jeito, se não piores. Mas não foi por falta de estender a mão, não foi por falta de oportunidade, foi por falta de escolha da própria pessoa. Então, uma coisa que nós temos que entender é, primeiro, buscar em Deus direção. Deus, você quer que eu ajude? Você espera que eu ajude? Ela precisa da minha ajuda através do Senhor ou não? Porque, às vezes, nós começamos a querer ajudar alguém que Deus está tratando. Às vezes, começamos a querer facilitar a vida de alguém que Deus quer dificultar para que ela venha crescer, para mudar caráter e para avançar e para amadurecer. E aí, às vezes, nós decidimos ajudar porque nós somos melhores que Jesus. E ali você começa a entrar num lugar que você nem precisava sofrer, mas você sofre
por não buscar a direção de Deus. Você está vendo como ser norteado por Deus muda a nossa história? Porque eu sei, gente, que a gente fica com dó das pessoas. Às vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, poderia ajudar. Mas faça sempre uma pergunta, Deus, é o momento de ajudar? Quem sabe Deus vai te usar para ajudar alguém. Mas veja se o momento é esse. Às vezes tem um momento depois, que Deus quer tratar algo agora. Então é necessário buscar a direção de Deus. Um outro ponto que eu quero apresentar para nós é: o orgulho e a arrogância levam à queda. A palavra diz que o orgulho precede a queda. Então, assim, quando nós nos achamos autossuficientes, nós entramos num lugar que nós não precisamos de ninguém. Não precisamos de nada. Eu vi um vídeo uns dias atrás de uma menininha. Ela estava no banco de trás do carro, o pai dela na frente e ela tentando encaixar, tirar o cinto dela. E ela não conseguia, ela ali, concentrada, tentando apertar o botão, não conseguia. Aí o pai dela falou para ela assim, quer que eu te ajude? E ela sem olhar para ele, ela falou assim, cuida da sua vida. Daí ele, não quer que eu te ajude? Ela, cuida da sua vida, eu consigo fazer sozinha. E ela começou, a menina tinha uns 2 anos de idade, sei lá, 2 anos e meio. E ali eu achei interessante, porque às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus olha a gente se batendo com alguma coisa, e a gente fala assim, Deus, cuida da sua vida. Eu sei fazer sozinho, pode deixar que eu dou conta. E cada vez vai ficando pior, cada vez você está mais preso, cada vez estamos mais fundo, cada vez vamos mais fundo, cada vez vamos mais fundo. E Deus simplesmente olhando, esperando, eu posso soltar o cinto para você, eu posso te tirar desse lugar. E a gente olha para Deus e fala assim, cuida da sua vida, pode deixar que da minha eu consigo. E Deus olha, tá bom, eu estarei aqui esperando você. Sabe, a vantagem de servir ao Senhor, e eu falo vantagem no bom sentido, é que Ele sempre estará esperando por você. Sempre. Eu e você poderemos demorar o tempo que quisermos, a não ser que venha a morte primeiro. Mas até que a morte venha, Ele sempre estará esperando por nós. A prova disso é Jesus. Ele poderia simplesmente passar a régua, matar todo mundo, mandar todo mundo para o inferno e acabou. Mas Ele decide nos amar. Ele decide em Jesus amar as nossas vidas, mesmo olhando para nós, mesmo olhando para as tuas falhas. Feche seus olhos um pouquinho. Não tem nada místico, tá? Só vou te fazer uma pergunta, por 5 segundos. Lembra dos seus pecados. Lembra das suas falhas agora. De todas elas. Daquela que você nem quer lembrar. Lembrou? Jesus te ama do mesmo jeito. Ele morreu por você do mesmo jeito. Mesmo sabendo que nós faríamos a mesma coisa. Mesmo sabendo que muitas vezes nós demoraríamos até para nos arrepender. Lembra que aquela imagem do começo, nossa, somos lindos e maravilhosos, já começa a não ficar tão bonita? Quando você olha para quem você é, quando eu olho para quem eu sou, para a essência humana que nós somos, a beleza parece que vai um pouco embora. Parece que todas aquelas habilidades, todos os talentos, tudo aquilo que nós temos de melhor que nos apresentamos para as pessoas nas redes sociais, parece que não vale de nada. Pois é, mas Deus vê um grande valor. Em Jesus, Ele vê um grande valor dentro de você. Ele olha para mim e para você como uma joia preciosa. Sabe qual que é a dificuldade que nós temos em ver o que Deus vê? Porque nós não conseguimos olhar para nós mesmos com o olhar que Deus não te vê como você está. Jesus, quando Ele está na cruz, que Ele cogita a possibilidade de não fazer o que teria que ser feito, mas Ele fala, Deus, Pai, faça senão a Tua vontade, não faz a minha. Eu até gostaria de não fazer, mas eu vou fazer a Tua vontade. Porque Jesus já via você transformado. Jesus já nos via transformado. Ele já nos via totalmente mudados. A dificuldade que nós temos é olhar para nós e nos enxergar assim. Mas ei, Deus já te vê assim. Sabe, e é por isso que Ele não abre mão de mim e de você. Ele não vai abrir mão. Você pode ir para onde você quiser. Você pode se esconder aonde você for. Ele não vai abrir mão de você. A única pessoa que pode abrir mão desse projeto é você mesmo. Somos nós. Eu falei para você sobre a profecia de Isaías. Abre para nós lá, Isaías capítulo 1 e o versículo 12. Eu não vou ler a profecia, depois você olha, do 1 ao 17 você vai ver. Aonde Deus começa a rebater tudo que eles estavam fazendo. A religiosidade a qual eles estavam vivendo, trazendo sacrifícios, trazendo coisas para Deus, mas era pura religiosidade, era pura encenação. Era simplesmente para maquiar algo, para dizer que estava fazendo. É tipo, alguém pede algo para você fazer e você vai contra a sua vontade de fazer, mas você faz.
Mas você não faz porque você queria, você faz para cumprir um protocolo, para simplesmente ser obediente. E Deus nunca chamou e pediu isso para nós, para fazer de qualquer forma. Tem um texto que diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. O que nós trazemos? Pode deixar ali. O que nós entendemos desse texto? Às vezes nós trazemos para o nosso contexto, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que pagar o preço. Não é isso. Obedecer é melhor que sacrificar é Deus falando assim, ei, não é só o sacrifício por sacrifício que eu quero de você. Eu quero que você faça por obediência, mas por consciência do que você está fazendo. Sacrifício por sacrifício, não precisa nem fazer. Dizimar por dizimar, não precisa nem fazer. Ofertar por ofertar, menos ainda. Orar por orar, filho, não perda nem seu tempo. Agora, se você realmente quer ter um relacionamento comigo, faça que eu vou te ouvir. Faça que eu vou receber e vou te responder. Quando nós olhamos para essa profecia do 1 até o 17, Deus está falando claramente isso para eles. Estou cansado do que vocês estão fazendo. Estou cansado do que vocês estão entregando de qualquer jeito. Não é assim que eu quero. Só que em contrapartida, lá no versículo 12, ele vai falar o seguinte para nós. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Nessa tradução aqui ainda fala um pouco diferente. Ele fala assim, olha, façam com o coração, façam com intenção, para que vocês tenham aonde agarrar a sua fé, aonde balizar a sua fé, aonde você ter realmente... Deixa eu ver essa tradução aqui. Tem NVI? É essa aqui, né? Quer ver? Deixa eu pegar na outra aqui. Mas ele fala exatamente a mesma coisa. Ele está falando assim, ó, aonde é que vocês vão alicerçar a fé de vocês? Ele fala assim, se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Você está entendendo a importância de se ter fé? Ter fé não é só para você alcançar um milagre, ter fé não é só para que você possa alcançar aquilo que você sonha, para que você possa alcançar uma salvação. Não, a fé é algo que vai te fazer acessar tudo isso. Mas a fé também é um lugar onde você vai ter sustento para passar por aqui. É um lugar onde você vai ter firmeza para pisar os seus pés. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível romper. Sem fé é impossível avançar. E Deus está trazendo isso para eles. Se a gente ler o texto anterior, ele vai começar a falar, olha, eu espero isso de vocês. Vocês foram invadidos, foi uma tentativa de invasão ali, mas não foi conseguido. Mas ele fala assim, mesmo que invadam de novo, eu não vou deixar acontecer nada. Mas vocês têm que se posicionar. Você quer que a tua história mude? Nós queremos que a nossa história mude? Aonde está a nossa fé? Em que está alicerçada a nossa fé? Nas minhas habilidades, naquilo que eu sei, dentro do meu orgulho, ou está alicerçada em Deus? Que mesmo eu sabendo que eu sei que Ele pode mais. Mesmo sabendo que eu sei que não vale nada sem Deus. Aonde está Deus na nossa história? Aonde está Jesus na nossa caminhada? Então nós temos que entender que obedecer é melhor do que sacrificar. E não é sobre sacrificar, é sobre pagar um preço. É sobre fazer em vão. É melhor obedecer, entender, compreender e ser intencional no que você está se fazendo. Aí sim Deus vai começar a receber. O orgulho, ele traz uma coisa chamada autossuficiência, que nós conversamos, né? Que são habilidades. Às vezes a gente tem a nossa autossuficiência em habilidades que nós temos. Às vezes você fala muito bem e acha que por isso você vai conseguir tudo. No dinheiro, na fama. Tudo alicerçado no ego. E a fé passa longe. Nós temos que ter a nossa vida alicerçada na fé no Senhor. No versículo 16... de 2 Crônicas, ele fala o seguinte, eu vou ler nessa tradução, vou colocar ali, que eu quero te mostrar uma coisa. Nessa tradução minha diz assim, mas o poder e a fama acabaram subindo a cabeça do rei, e a sua arrogância e o seu orgulho provocaram a sua queda. Certo dia, já rebelde contra Deus, ele entrou no templo do Deus Altíssimo como se fosse o seu dono, e queimou o incenso no altar. Coloca na tradução na Almeida. Eu falei o 26, 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, você está entendendo que ele chegou em um lugar, ele não só achava que ele era alguma coisa, ele era de fato alguém poderoso. O orgulho provocou a sua queda. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: não caiu de uma vez.
não foi assim que ele caiu. Foi um processo. Nós acharmos que somos autossuficientes não é do dia para a noite. Nós vamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo e olhar, peraí, nossa, nem eu sabia que eu sabia fazer isso. Nem eu sabia que eu tinha toda essa capacidade. E ali começa algo a ser gerado dentro do nosso coração. De orgulho, de autossuficiência, de arrogância, de prepotência. E Deus começa a ficar de lado. E foi exatamente o que aconteceu com Uzias. Porque o texto diz assim que ele se tornou poderoso. E o orgulho provocou, então foi gradualmente. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Ele tomou o lugar de um sacerdote para fazer o que não era para fazer. Aí a pergunta que eu me fiz e eu faço para você é: o que você está fazendo que não era para você fazer? Que lugar nós tomamos que não é para a gente tomar? O que nós estamos fazendo na nossa caminhada que provavelmente estamos colhendo uma colheita que não era para ser colhida? Tem muita gente, às vezes, tomando o lugar de um conselheiro, de um pastor, achando que pode fazer o que está fazendo e não pode. Uma vez uma pessoa veio para mim e falou assim: pastor, nós temos que fazer isso, isso, isso. Eu falei assim: primeiro, quem te aconselhou, nem cristão direito é. Eu falei: vamos ler o texto que te falaram. Vamos lá, lemos o texto. Eu falei: você está vendo? Essa simples palavra aqui muda todo o contexto daquilo que você está me falando. Eu falei: outra, para você fazer algo na igreja, tocar na noiva do Senhor, você tem no mínimo que se preparar. Na condição a qual você está, você não pode fazer nada. Não estou dizendo que você é inferior, mas você precisa se capacitar e buscar em Deus santificação para fazer o que você quer fazer. Davi, quando ele decide trazer a arca, a presença de Deus para o reino, o que ele faz? Ele pega, manda fazer um carro novo, traz aquele carro, no carroção de bois a arca de Deus. Deus não se agrada daquilo, a arca meio que vai cair de cima daquele carro. Uzá toca na arca e morre. Por que Uzá morre? Por causa que Davi não foi buscar uma orientação. Porque Davi não buscou saber de forma obediente aquilo que Deus queria que fosse feito e como deveria ser feito. Sabe, não é só sobre você ter uma boa intenção. É aliado à boa intenção tomar uma boa decisão baseado naquilo que Deus espera que seja feito. Não é se fazer por fazer, porque Isaías 1 até o 17 você vai ver. Não é só fazer por fazer, que se fosse assim Deus tinha se agradado. Mas não é assim. E aí Davi permite que um homem morra. E muitas vezes quem morre não somos nós. Quem morre é quem está ao nosso redor. Pessoas que às vezes foram nos ajudar na caminhada e acabam morrendo por uma escolha errada nossa. Sabe, tomar decisões e tocar na presença de Deus e se manifestar na presença do Senhor é algo muito sério. Deus é santo e exige que aqueles que cheguem diante dele também sejam santos. Quer prosperar na tua vida em todos os sentidos? Busque a Deus. Busque santidade no Senhor. Ah, mas eu não sou perfeito. Não é sobre ser perfeito, é sobre buscar todo dia ser melhor. É sobre todo dia entrar em um lugar de arrependimento e reconhecimento e falar: Deus, eu dependo de você. Senhor, eu preciso do teu Espírito para me ajudar. Porque sozinho eu só vou fazer coisas piores. Só vou fazer escolhas cada vez piores. É colocar Deus no lugar a qual Ele tem que estar na nossa história. Você pode ser a pessoa mais habilidosa do mundo, a pessoa mais amorosa do mundo, mas nunca seremos melhor do que Deus. Nunca saberemos fazer escolhas como Deus quer que nós venhamos escolher. Senão o Espírito Santo não estaria para nos ajudar. Nós devemos respeitar os limites estabelecidos por Deus. Uma coisa que Uzias não faz é estabelecer limites e respeitá-los. Quando Deus fala para ele assim, porque chega Azarias e 80 sacerdotes para resistir Uzias, eles chegam para ele e falam assim, ó, no versículo 18, eles chegam para ele e falam assim: ei, Uzias, você não pode fazer o que você quer fazer. Você não é um sacerdote, você tem autoridade como rei, mas você não é autorizado a oferecer incenso aqui. O que é que estamos fazendo que tem desagradado ao Senhor? É bem provável que a virada de chave na sua história está exatamente nisso. Às vezes o que falta fazer é virar essa chave, para que Deus possa olhar por meio de graça e misericórdia por nós e falar assim: você entendeu, você se arrependeu e agora eu vou mudar o teu cativeiro. Sabe, Uzias, ele simplesmente quer fazer porque ele acha que pode fazer. Eu e você não somos super-heróis. Somos imagem e semelhança de Deus, mas Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo seus filhos.
Nós temos que entender o nosso lugar e temos que entender o lugar de Deus. Uma coisa que nos faz nos perder no caminho, mesmo em caminhos conhecidos, são distrações. É se distrair com o seu ego, se distrair com as habilidades, se distrair com as coisas, se distrair com o dinheiro, com a fama, com o reconhecimento. E aí nós começamos a alimentar uma coisa chamada orgulho dentro de nós, e achamos que é através de nós. Você quer ver uma coisa difícil de você lidar? É você orar por alguém e essa pessoa ser curada. Você orar por alguém e essa pessoa ter resposta. Dentro do teu coração, na hora, bate um negócio. Meu Deus, eu não sabia que eu conseguia. E aí você começa a trazer a glória para si mesmo. E você esquece que quem fez isso foi Deus através de você. Nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho, porque é ele que nos derruba. É ele que nos derruba. Nós precisamos saber que o fato de termos habilidades não nos dá o direito de fazer o que queremos. Você pode saber fazer tudo, mas nem tudo Deus quer que você faça. Sabe, e Uzias, ele acha que porque ele sabe fazer, porque ele conhece os procedimentos, porque ele sabia como deveria ser feito, porque ele faz exatamente como o sacerdote fazia. Mas o fato de ele saber fazer não queria dizer que ele poderia fazer. Às vezes nós estamos fazendo algumas coisas que Deus não pediu para fazer, mas porque você viu alguém no YouTube, porque vimos alguém fazendo, nós achamos muito legal, achamos muito bonito, e aí eu quero fazer também. Mas não foi isso que Deus pediu para fazer. Sabe, e às vezes começamos a carregar o peso, a consequência de algumas coisas. Porque às vezes, uma das piores coisas que pode existir na nossa caminhada cristã é olhar para o ímpio e ter inveja dele. É olhar para o ímpio, ver ele prosperar no que ele está fazendo, prosperar no que ele está fazendo. Falar, por que comigo não dá certo? Vou sonegar também. Vou enganar também. Vou mentir também. Vou levar atestado também. Vou fazer tudo também. Porque para ele dá certo. Por que para mim não vai dar? Porque você é cristão e conhece a Deus. E deixa eu falar um negócio para você. Deus não deixa passar. Porque uma coisa é nós, na nossa ignorância, fazermos algumas coisas, sem saber que aquilo era errado. Outra coisa é sabendo daquilo que é errado e fazer. Porque foi por isso que Deus coloca a lepra sobre Uzias. Eu não tinha falado sobre a doença, deixei para o final, mas ele é cometido de lepra e é por isso que ele morre. Porque quando ele decide oferecer incenso, ele persiste e o texto diz que ele fica irado com os sacerdotes, com Azarias, que resiste ele ali naquele momento, e indignado com ele, ele quer avançar, continuar no plano dele, sabendo que ele não podia fazer. E aí Deus acomete ele de lepra e fala, aqui não, aqui eu mando, aqui é a minha autoridade, aqui sou eu que decido. E a questão da lepra, porque era algo importante, porque era uma das únicas coisas que impediria ele de entrar na presença de Deus de novo. Impediria ele de entrar dentro do tabernáculo, ele não poderia. E não só isso, tendo lepra, ele teria que viver afastado da cidade, é exatamente assim que ele morre. Ele fica em um ambiente separado e isolado. Tão grave era que até o enterro dele não foi feito no cemitério real. Ele foi feito e enterrado, o velório dele foi feito, né, o sepultamento dele foi feito justamente em um ambiente onde foram enterrados os seus antepassados, porque ele não tinha nem direito, por ter lepra, de ser enterrado no Palácio Real. Tudo aquilo que conquistou, tudo aquilo que ele viveu, toda a fama que ele adquiriu, foi embora por causa de um erro. Salomão, ele faz uma orientação sobre a sua história, você vê Provérbios, algo muito maravilhoso, muito legal. Você vê orientações, direções, conselhos de Salomão, algo que nos faz crescer muito. E aí você vai para Eclesiastes e começa a ver um Salomão que, quem sabe, não é tão inspirador, mas é um Salomão que começou a refletir sobre toda a sua história, sobre toda a sua caminhada, sobre todos os erros que ele cometeu. E Salomão, ele é muito claro e ele fala assim, olha, tudo que eu quis, eu fiz. Tudo que minha carne desejou, eu dei para ela. Tudo que eu quis experimentar, eu não neguei nada. E quantos de nós fazemos a mesma coisa? Nos deixamos entregar pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelo nosso consumismo, por tudo aquilo que agrada o nosso eu e agrada a nossa carne, mas que insatisfaz o espírito e desagrada a Deus. E aí Salomão olha e fala assim, olha, mas foi como folhas ao vento, não me serviu de nada, pelo contrário, só me trouxe desgraça. Salomão, ele faz uma reflexão, e se eu não me engano no 14:7, enfim, mas depois você pode confirmar, você vai ver o seguinte, Salomão falando o seguinte, é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. O que ele está dizendo? É melhor você começar mal e terminar bem, do que você começar bem e terminar mal.
como ele estava vivendo. Não adianta você começar com toda a euforia do mundo, né? A gente falava do primeiro amor e tal, com aquela euforia, evangeliza todo mundo e ora todo dia, vai em vigília, não falta culto. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos, passa um mês, já não é a mesma coisa, já não se empolga mais, já começa a ter as velhas práticas de novo, já começa a viver da forma errada de novo, começa a viver a velha vida de novo. E aí morre as pessoas, meu Deus, foi tão bom, né? Mas morreu sem salvação. De que adiantou tanta dificuldade? De que adiantou tanto sacrifício? De que adiantou se colocar, quem sabe, como o melhor dos cristãos do mundo, mas morreu desviado, morreu sem a presença? Então, às vezes é melhor não termos nada na nossa história, na nossa caminhada, não alcançarmos nada, mas não perdermos a nossa salvação. Às vezes é melhor morrer sem bênção nenhuma, do que morrer com todas as bênçãos sem a presença. Quando Moisés fala assim, Deus, se for para ir sem você, nós não queremos nem sair daqui. Porque Moisés, ele valorizava a presença. Davi valorizava a presença. Mas existem várias pessoas. Esaú valorizou simplesmente um prato de comida. Às vezes nós olhamos para Jacó e às vezes validamos, nossa, mas a Bíblia validou uma oração tão egoísta. Não foi isso que a Bíblia validou. Deus não validou a oração ou a atitude de Jacó. Mas Deus validou a negligência de Saul, o desdém de Esaú. O que Deus validou ali na palavra dele é justamente alguém que não valorizou o que possuía. E por não valorizar o que possuía, alguém que não merecia pegou. Sabe, então, como nós temos tratado a presença? Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Para que a gente possa realmente focar no caminho, não distrair. A desobediência leva a consequências. Você vai ver do 19 ao 21, que daí ele começa a ser acometido de lepra, ele começa a morrer gradualmente. E uma coisa que eu e você temos que entender, para eu e você voltarmos no caminho, e aqui eu fecho dizendo, Uzias representa o pecado. Uzias representa justamente tudo aquilo que desagrada ao Senhor na segunda fase da história dele. E a pergunta que eu faço para você é, qual Uzias tem que morrer na nossa história? Qual Uzias tem que cair? Qual Uzias tem que ser resistido para que o Senhor possa aparecer? Para que realmente, porque gente, para que eu e você possamos governar na nossa história, algo vai ter que perder o controle. A pergunta é, quem tem te governado? Nós perguntamos, quem nos aconselha? Agora a minha pergunta é, quem te governa? As suas vontades ou a vontade de Deus? A vontade do Espírito ou a vontade da carne? Em como nós temos pautado as nossas decisões, as nossas escolhas. Porque se Uzias ele é resistido até morrer, e ele não morre de uma hora para outra. Assim como ele demora para ter uma queda, ele também demora para morrer. O texto diz que os 80 sacerdotes, e justamente Azarias, resistem a Uzias, arrancam ele do templo. Você está vendo que eu e você temos que fazer uma coisa aqui? Deus pode até colocar a lepra, amaldiçoar aquilo que está na tua história, aquilo que não é para você carregar, algo que quem sabe está te prejudicando, que se levantou como um governo na tua história para te levar para o buraco, para a morte. Mas tirar Uzias de dentro é você que tira. Resistir é você que resiste, até que ele morra. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que aceitar a Jesus não é um estalar de dedos, você passa a não ter mais vontade de nada. Com algumas pessoas acontecem. Mas na maioria das vezes, algumas coisas são no dia a dia. Quem já tirou açúcar da sua dieta alguma vez? É fácil? Hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar. Só isso, porque chocolate eu como à vontade, pode me dar. Mas café eu não consigo mais tomar café com açúcar. Não consigo. Tipo, o gosto fica diferente. Nossa, que enjoado. Falei, não, é que mudou mesmo. Mas não foi do dia para a noite. Foi um ano ali, diminuindo, até que não faz falta mais. Então, é a mesma coisa na nossa história. Algumas coisas vai ser no dia a dia, você vai ter vontade, você vai ter desejo, você vai ter, sabe, aquela coisa incontrolável que te puxa para fazer. Mas aí você tem que buscar em Deus. Senhor, eu quero que você seja o meu conselheiro. Eu quero que você seja o meu guia. Eu quero que você seja a minha força, porque eu quero resistir isso até o final. Resistir é comigo e com você. Resistir é com a gente. Jesus fala na sua palavra que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Quer se libertar? Recorra à palavra de Deus.
Quer ficar liberto de verdade? Palavra de Deus. Libertação, não, nós até estávamos conversando isso hoje lá na casa deles, do Natanael e da Nath, sobre libertação. Não é só sobre você receber uma oração, é sobre você ser revestido da palavra de Deus. É ela que vai te libertar, vai te confrontar, vai falar, ei, é assim que você tem que ser, é assim que tem que se comportar, é assim que tem que se conduzir. Obedecer. E foi algo que Uzias não fez.